Eu quero falar sobre que você é uma carta viva, né? Nós somos uma carta viva. Nós somos uma carta que as pessoas vão ler, queridos. Moody, que foi um dos maiores evangelistas, um dos caras que mais ganhou vidas, durante a história da igreja, D.L. Moody, ele fala assim: 1 em cada 100 homens lerá a Bíblia. Naquela época, não sei hoje, 1 em cada 100 homens lerá a Bíblia. Os outros 99 lerão o cristão. Então, 1 em cada 100 homens vai ler a Bíblia. Mas os outros 99 vão ler você, vão ler o cristão. Uma frase de Moody. Paulo disse aos Coríntios, diz assim: a vida de vocês é uma carta que qualquer um pode ler simplesmente olhando para vocês. Então nós somos uma carta que as pessoas vão ler simplesmente olhando para vocês. O próprio Cristo a escreveu, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Essa carta não é inscrita na pedra, mas entalhada em vidas humanas, e nós a publicamos, segundo Coríntios 3:2, versículo 3, na tradução da Bíblia, a mensagem. Eu quero ler novamente, diz assim: a vida de vocês é uma carta que qualquer um pode ler simplesmente olhando para vocês. O próprio Cristo escreveu, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Essa geração sabe o que é carta? Mais nova aí, sabe? Que é uma carta. É uma mensagem que você manda lá no WhatsApp. Então você é uma mensagem não escrita com os dedos, digitando, tá, queridos? Traduzindo para os mais jovens aí, porque eu trabalhei com uma estagiária e perguntei: você já conhece máquina de escrever? Ela, Hilton, só no museu lá de Lusiânia, eu nunca vi uma presencial. Então ela nunca tinha visto uma máquina de escrever. Então quando eu falei carta aqui, vai que ninguém sabe o que é uma carta. Mas é o que você digita, queridos. Você passa uma mensagem para alguém. A Bíblia fala que a maior mensagem que você vai passar é a sua vida. Não é aquilo que você escreve no Instagram e nem manda um e-mail ou no WhatsApp. A maior mensagem. Eu vejo tantas declarações lindas no Instagram, né? Declarações maravilhosas. Eu vejo tantas pregações do Evangelho através do Instagram, pregações que edificam, mas a maior mensagem que a gente pode passar para as pessoas é a nossa vida. Porque ela foi escrita pelo próprio Jesus Cristo. Então é isso que esse texto está dizendo aqui de 2 Coríntios 2:3. Além da mensagem que enviamos ao mundo por meio da nossa conduta e estilo de vida, precisamos estar cientes de quão supostamente cristãos maduros e líderes, isso é para todo cristão, e principalmente líderes também, espirituais, influenciam cristãos mais jovens e aqueles que podem estar fracos na fé. Então, sim, geralmente um cristão maduro e um líder, ele precisa ser uma influência para os cristãos mais novos e também para aqueles que estão fracos na fé. Isso é sério, queridos. Às vezes você julgar o irmão que está fraco na fé, você tem que servir. Então, se você está julgando um fraco na fé, um débil na fé, então porque você é maduro. Se você julga um débil na fé, é porque você é maduro. Se você é maduro, você tem que ajudá-lo a entender a palavra e aumentar o nível dele. Então, sim, Paulo dedicou uma quantidade substancial de tempo, 1 Coríntios 8, Romanos 14, você vai ver isso, 1 Coríntios 8 e Romanos 14, persuadindo aqueles que se consideravam maduros, para que jamais permitissem que a sua liberdade em Cristo se tornasse uma pedra de tropeço para aqueles que eram menos maduros ou tinham uma consciência fraca. Lembra quando eu preguei sobre consciência fraca? A consciência fraca que contamina o homem. Para quem trabalha em libertação, o pastor Cesário, uma irmã teve uma dúvida, alguma coisa de ação de demônio, aí você deu uma resposta: se a consciência da pessoa for fraca, ela vai contaminar mesmo.
Eu achei interessante a resposta que você deu. Então é aquilo lá mesmo. Nossa consciência fraca, as pessoas são frágeis, são alvo fácil do inimigo, o diabo vai soprar na mente. Então a gente precisa amadurecer, crescer. Para nós crescermos, a gente tem que ter uma consciência de que nós somos, da nossa identidade, do que nós carregamos, da nossa comunhão com Deus, do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Você tem que estar bem resolvido com Cristo. A verdade é, uma pessoa bem resolvida com Cristo, ela vai ter uma consciência mais forte. E tendo uma consciência mais forte, ela pode ajudar as pessoas que têm uma consciência mais fraca, a pessoa que ainda está débil na fé, a pessoa ainda que está engateando. Eu tomo muito cuidado com isso, queridos. Então, por isso que Paulo falava, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Então assim, 1 Coríntios 8:13. Olha só o entendimento do apóstolo Paulo. Ele tinha um entendimento que o pecado não era o que ele estava comendo, é o que sai da boca do homem, como Jesus ensinou isso. O pecado não é aquilo que nós consumimos, não é o que sai da nossa boca. O que sai da nossa boca sai do nosso coração. Um coração cheio, a boca fala do que o coração está cheio. E Paulo estava resolvido nessa questão. Mas ele falou assim, se meu irmão, queridos, eu estiver comendo carne para ele fala assim, essa carne é sacrificada a ídolos, você vai estar amaldiçoado, você vai estar dando brecha para o diabo, vai estar dando não sei o quê. Então se meu irmão entende isso, aí Paulo falou assim, eu nunca mais como carne na sua frente. Não porque carne era pecado, mas por causa de não fazer aquele pequenininho. Aquela pessoa que tinha uma consciência fraca, pecar. Então, às vezes, pessoas que deixam de fazer as coisas por religiosidade, legalismo. Mas Paulo deixou de fazer muitas coisas por causa do amor. Para não ver o irmão mais novo tropeçar. Esse é o entendimento do Evangelho. Então, de modo semelhante, Paulo disse, se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. E é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar. Romanos 14, 15 e 21. Romanos 14, 15 e 21. Vamos lá, por gentileza. Romanos 14, isso. Se o outro irmão se aflige em razão do que você come, ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Não deixe que a sua comida seja causa de tropeço, de perdição de alguém por quem Cristo morreu. Então, queridos, isso é muito sério. Oi? Exatamente. Como o pastor César está falando, o caso do acarajé, né? Então, assim, embora esse contexto, hoje não é nem tanto, mas na nossa época, né? Era algo... Então, embora esse contexto de comer alimentos consagrados a ídolos possa estar muito distante de nós historicamente, o princípio permanece claro. Se alguma coisa que fazemos impede a fé de outros, precisamos evitar isso. Você entende, queridos? Eu lembro uma vez, esse irmão, ele é pastor hoje. E ele veio, novo convertido, veio do espiritismo, e ele veio para ser cuidado por mim. Eu era líder de jovem na época. E eu lembro que até hoje, ele falou assim, Hilton, eu nunca esqueço a bronca que eu levei de você. Ele falou assim, citar até o Paulinho mesmo, né? Eu nunca esqueço, que ele já falou publicamente. Nunca esqueça a bronca que não eu levei, que o irmão, que era líder comigo, co-líder comigo, e o Paulinho estava cuidando, era bebê na fé. E tinha um irmão que já tinha um entendimento maior comigo. E a gente estava saindo do Maurício, ali, o Rock Dog, descendo, andando jovem, ninguém de nós tinha carro, conversando. Aí esse irmão, que era mais maduro, começou a falar mal do pastor Ibe. Cara, meu sangue subiu. Não em razão para puxar saco de pastor, mas para não fazer tropeçar um rapaz pequeno. Aí eu falei com ele, cara, nunca mais você fala de um homem de Deus na minha frente. Eu te repreendo agora em nome de Jesus. Aí o cara, calma, Hilton, eu repreendo você. Aí o Paulinho, por que você falou aquilo lá mais na frente? Assim, por tua causa, queridos. Porque eu não queria que entrasse coisa no seu coração que você não tinha maturidade ainda para saber. Então, é o que, no mesmo contexto, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Né? Então, assim, queridos, se as ações de cristãos podem ofender aqueles que são imaturos na fé, isso também pode ser uma razão para que as nossas ações possam influenciar.
positiva ou negativamente aqueles que estão fora da fé. Se dentro da fé a pessoa é nova, as nossas ações influenciam. Imagine quem não conhece Jesus, queridos. Que a única Bíblia que eles vão ler somos nós. É a sua vida. Você já pensou nisso, queridos? Hoje eu vi uma frase do John Bevere, o filho dele entrando no ensino médio, ele perguntou para o filho dele, está fazendo um podcast com o filho dele, já adulto, casado, mas ele falou, você lembra que quando você entrou no ensino médio, eu falei para você, falei assim, como que as pessoas vão ver o teu cristianismo? Como que elas vão ver? Pelo que você prega ou pelo que você vive? Aí ele falou assim, as pessoas, os seus colegas vão ver que você é um verdadeiro cristão pela sua conduta, pelo que você vive. Ele impregnou isso na vida do filho dele, adolescente. E porque as pessoas de fora vão nos ver também. Tim Tebow, um cristão jogador de basquete da NFL, bem antigamente, Tim Tebow, foi indagado se ele consumia álcool. Era um jogador famoso da NFL, futebol americano. Foi indagado se ele consumia álcool. Sua resposta foi, a principal razão porque eu não consumo álcool é porque se eu tomar uma taça de vinho, eu não quero ser responsável pelo garoto que me vê e diz, ei, o Tebow está fazendo isso, então eu vou fazer também. E depois ele toma uma decisão ruim, porque goste disso ou não, é sério, ele diz, com isso em mente, veja, amém, queridos? Então assim, depois ele toma uma decisão ruim, porque as pessoas são influenciáveis. Então ele estava tomando essa postura por quê? Porque ele era um líder. Quando você for ver lá as indicações do diácono, do presbítero, você fala assim, o diácono seja dado a muito vinho, né? Aí já no presbítero, fala assim, o presbítero não seja dado a vinho algum. Já elimina totalmente. Por quê? São pessoas, são seres humanos, todo mundo é frágil, todo mundo está no mesmo barco. Então, por que a Bíblia coloca um líder, um presbítero, uma responsabilidade maior da sua conduta? Porque ele serve mais de influência para a vida de muitas pessoas. As pessoas vão conhecer Jesus através da vida dele, da atitude dele. Não apenas dentro da igreja, mas fora da igreja, onde Deus nos levar a passar. Então, com isso em mente, queridos, eu quero falar 3 verdades essenciais para o entendimento do nosso testemunho no mundo, uma vez que somos uma carta lida, escrita pelo próprio Cristo Jesus, para as pessoas lerem. É a única Bíblia que muita gente vai ler, queridos. É a sua vida. Isso é uma responsabilidade gigantesca. Primeira coisa que eu quero que você entenda. O mundo não julga líderes por verdades posicionais. Eu vou explicar isso aqui. O mundo não julga líderes por verdades posicionais. Um dos momentos mais alegres e libertadores na vida dos crentes é quando eles percebem o que Deus fez na vida dele e declarou sobre eles, por causa da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Deus declarou que todo cristão é um filho de Deus. Amém, queridos? Você sabe que você é um filho de Deus? Todo cristão sabe disso. Que você é uma nova criatura, que você é justiça de Deus. Eu prego muito sobre isso aqui. Que você é abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Que você é amado. Que você está sentado nos lugares celestiais. Né? Essas verdades são maravilhosas para o crente. Mas para o incrédulo, ele não vai entender nada disso, queridos. E para ele não vai fazer diferença se você está sentado com Cristo, se você foi feito filho de Deus, se você já é abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. É importante você saber da sua posição em Cristo Jesus e da bênção que Deus já liberou sobre a sua vida. Agora, para um não cristão, ele não vai entender isso, queridos. Sentado com Cristo nas regiões celestiais, vai chegar para uma pessoa que não conhece a Cristo e falar assim, eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Ele vai olhar para você mesmo. Eu sou justiça de Deus. Justiça de Deus não vai nem entender o que você está falando. É importante você ter essa consciência. Mas o mundo não vai ver isso de você. Então o que o mundo vai enxergar, queridos?
vai enxergar o mundo, não pode enxergar a nossa posição em Cristo. Tudo que eles podem observar é o que nós praticamos. É o que nós praticamos. Eu repito, queridos. Às vezes as pessoas vêm com religiosidade para as pessoas, querem pregar um nível que as pessoas não entendem. O que as pessoas vão entender é a sua vida, a forma que você está vivendo. Isso você pode até definir um falso profeta, você que é cristão. O falso profeta não é definido por aquilo que ele está falando errado das Escrituras, mas por aquilo que ele está vivendo contrário às Escrituras. Outro dia eu provo isso para vocês na palavra, com base em Tito, com base em Pedro, com base na palavra, que o falso profeta, às vezes, fala assim, viu, o que a pessoa está ensinando é um falso profeta. Não, o falso profeta bíblico é aquele que vai pregar a palavra, porque senão ele não enganava ninguém. Aquele que vai conhecer a palavra, vai pregar a palavra, vai mostrar a palavra, a ponto de você não saber diferenciar se ele é um falso ou um verdadeiro profeta. Então, como que você vai diferenciar? Pela vida, pela conduta. O falso profeta é definido, é identificado pelos frutos, pela conduta, pela vida. A Bíblia nos fala sobre isso. Não é o tema de hoje, tá, queridos? Mas depois, um dia, eu falo sobre isso. Para você definir, distinguir um falso profeta, pela vida, pela conduta. Então, o que as pessoas vão ler, o mundo vai ver, não é pela sua posição que você está em Cristo. Glória a Deus por isso. Você precisa saber disso. Você precisa saber quem você é, onde Deus colocou você, onde você está sentado, se você tem vida eterna, você é salvo. Amém. Para você é importante. Agora, para o mundo, as pessoas vão ver o seu testemunho, a prática da sua vida, vão ler a sua vida, a sua conduta, a forma que você fala. Eu estava no hospital com o Gabriel, fui levar o Gabriel no médico, essa semana, e tinha um jovenzinho com a mãe, um jovem da idade do Gabriel, tinha 16, 17 anos. O menino sentou no banco, leu, foi chamar dele lá e falou para a pessoa lá, obrigado. Aí deu obrigado, foi grato, foi tão gentil. Aí o médico chamou ele e observando, ele saindo. Aí ele falou com as mocinhas que atendia, todo mundo olhou nos olhos. Obrigado pelo atendimento, tá? Obrigado. Saiu sereno. Eu falei assim, cara, essa é a atitude de um cristão. Chegar num local que as pessoas assim, cara, esse menino é diferenciado. Aí quando vai conversar com ele, ele é um cristão. Então, as pessoas, eu estava lendo, ele não falou uma palavra, aquele menino, mas eu li a vida dele, pela conduta dele. Então as pessoas estão nos observando, estão lendo. O motivo de muita gente não estar na igreja não é porque é por causa de Cristo, muitas vezes por nossa causa. Por nossa causa, o motivo de pessoas não estarem decepcionadas com Jesus, com a palavra, com a igreja. Oi? A mamãe aqui está abençoada, hein? Oh, gente, ela está preocupada aqui. Glória a Deus. Obrigado, mãe. Valeu. Dá salva de palmas. Glória a Deus. Amém. Está preocupado de eu cair aqui, né? Não tem jeito, cara. Mãe, quando a Andréia falava assim, quando eu casei na lua de mel, primeira noite com a minha esposa lá, a gente ia viajar no dia seguinte. Aí 5h30, 6 horas, bate na porta lá do meu apartamento. Bateu na porta, André, ué, quem tá batendo agora? Assim, mãe, amor, não sei não. Não tenho ideia não, deve ser algum jovem não é possível. À noite eles estão aqui na minha... eu só andava com o jovem à noite, né? Mas de madrugada eu nunca vi não. Aí quando eu vou abrir o apartamento é a mamãe, com um saco de bolo de pão. Ah, você já comeu? Você, mãe, o saco o quê? Sei lá. Eu falei assim, mãe, no avião tem comida. Na época o avião tinha comida. Na época. No avião tem comida. Não quer você comer. Aí a Andréia, deitada na cama, o que foi? Não, nada não. Aí a Andréia insistiu, não. Foi minha mãe que trouxe comida para mim. Ai. Meu Deus do céu. Então assim, gente, as pessoas entendem isso, queridos. Cuidado com a religiosidade, com o legalismo. Cuidado, preocupe mais com a sua conduta, com o que você pratica. Imagina, eu conheço uma pessoa que ela chegou na nossa igreja, uma igreja que eu era antes,
E quando ele viu uma pessoa que estava lá, ele falou assim, eu não entro nessa igreja. Depois a gente foi atrás dessa pessoa, o que foi? Ele falou assim, não, porque aquela pessoa ali que é líder, eu estava num supermercado, eu estava lá, passando a fila lá, e porque atrasou um pouquinho, esse cara esculhambou a atendente de tal forma, que a menina começou a chorar. Quando eu cheguei aqui, ele está lá na frente, eu disse, eu não quero entrar nessa igreja. O cara esculhambou a atendente e a pessoa do lado, ficou horrorizado, lembrou a memória do cara. Quando ele entra na igreja, a primeira pessoa que vê é o fulano de tal. E a pessoa diz, essa igreja eu não quero ficar, não. Por quê? Às vezes as pessoas acham que as pessoas não estão te vendo. E isso é sério para um cristão, queridos. É pelo amor. Nós fazemos isso, é por amor, queridos. Nós carregamos o Espírito Santo em nós. Nós temos, as pessoas falam muito, a gente precisa pregar o Evangelho, amar as pessoas que estão fora, o Evangelho é fora da igreja, não é dentro de igreja, nós temos que fazer missões, nós temos que fazer, muitas vezes você está fazendo perecer uma pessoa que está do seu lado, um vizinho. Aí você vem estar preocupado com os ribeirinhos, preocupado com a África, e sendo que o teu vizinho está escandalizado pela sua vida, pela nossa vida. Aqui eu estou me incluindo também, queridos. Nós somos lidos. Tem vezes no trânsito que eu estou lá, às vezes eu irrito. A André fala assim, se é o irmão da igreja passando, você está todo nervosinho aí. Aí assim, é verdade, cara. Aí eu falo para André, é uma verdade. Aí me dá um temor, às vezes, assim, entendeu? Então, assim, queridos, é isso. Segundo, o mundo julga líderes espirituais com padrões mais rigorosos do que outros. Tiago 3,1 diz, meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres. Não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. É simplesmente, olha aqui, a Bíblia falando assim, não se tornem muito de vocês mestres, porque vocês receberão maior juízo. É como se Deus estivesse fazendo uma diferença aqui. Deus não faz acepção de pessoas, a Bíblia fala sobre isso. Mas a responsabilidade nossa aumenta diante da posição que nós estamos assumindo. Imagina alguém que no louvor está dançando aqui, a pessoa entra na igreja, a pessoa está vendo dançando. Aí vai entrar no Instagram e é uma bagaceira, imagina. Se for, ou do louvor, ou imagina um líder, um pastor, ou um líder de conexão. As pessoas vão gerar escândalo. Vai gerar escândalo, porque nós somos a carta lida por muitos. Nós talvez sejamos a única Bíblia que as pessoas lerão durante a sua vida. E um dia Deus vai nos cobrar sobre isso. Então Tiago fala sobre isso. É simplesmente um fato de que as pessoas tendem a esperar mais daqueles em posições de liderança espiritual. Em alguns aspectos isso pode parecer injusto. E alguns no ministério ficam sob pressão por estarem sempre preocupados acerca do que as outras pessoas irão pensar de tudo o que eles fizerem e disserem. Por exemplo, alguns ministros colocam uma pressão enorme sobre os seus filhos. Eu nunca fiz isso. Para que sejam perfeitos o tempo todo. E ao fazer isso, permitem que o medo de outras pessoas e suas opiniões penetrem de forma doentia em suas vidas. No entanto, essa é uma ótima oportunidade para lembrar os membros de igreja que pastores e suas famílias são 100% humanos. Então, embora a nossa responsabilidade é maior, nós podemos errar. Não somos perfeitos. Eu não estou falando isso para aumentar a pressão sobre a sua vida, é só para você ter o temor a Deus. Eu sei dessa estatística aqui, de muitos filhos de pastores que muitas vezes não querem mais vir na igreja, porque eu sou muito observador, queridos. Eu lembro que, quando eu comecei a namorar com a Andréia, eu andava com casais. Andava com muitos casais. E quando a gente decidiu casar, eu falei assim para a Andréia, fulano de tal tem um casamento abençoado. Tem, ela tem. Mas aquilo da forma que ele trata a esposa, eu não quero te tratar. Vamos combinar isso? Eu não quero repetir o que ele está fazendo, porque eu acho errado.
Então, pelo exemplo dos outros, eu conversava com o André, nós vamos fazer diferente, porque eu sempre procurei observar. E uma das coisas que eu vi, às vezes, essa questão da pressão na vida dos filhos, da liderança dos pastores, uma pressão enorme. E os filhos cresciam, não queriam mais para a igreja, estavam cansados de igreja, por causa da pressão que estava imposta sobre ele. Eu falei assim, eu não vou fazer isso, eu vou tentar ensinar pelo exemplo, o meu amor a Cristo para os meus filhos, inspirá-los e que eles queiram estar na igreja. E que eles queiram buscar o Senhor Jesus, que eles queiram entregar a vida deles para o Senhor de uma forma naturalmente, até mesmo no tocante a exercer o ministério na igreja, né? Se eles estiverem exercendo, amém, vai ser algo fluir naturalmente, e eles vão fazer aquilo que Deus os chamou para fazerem. Mas não porque eu estou ou privilegiando ou pressionando demais, porque deixa o Espírito Santo levantar e tratar, amém? Então, assim, queridos, igreja que oportunidade para lembrar os membros de igreja que pastores e suas famílias são 100% humanos. É verdade olharmos para o pastor como um líder exemplo, mas tenha em mente que eles mesmos estão crescendo. E, sem dúvida, existem algumas áreas em que as suas imperfeições servem por líderes. Aparecem de tempos em tempos. Líderes espirituais irão encontrar pessoas muito mais compreensivas se elas têm sido compassivos com relação a outros quando eles falham. Não se comportando como uma atitude arrogante do tipo, sou mais santo do que você. Sem ser exageradamente depreciativo. Isso pode ajudar a igreja se os seus pastores puderem, humilde e honestamente, reconhecer como o apóstolo Paulo. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Uma coisa é alcançar. Amém, queridos? Deixa eu ver aqui, eu acho que eu perdi aqui. Glória a Deus. Então, queridos, nós temos que ser autêntico, né? Autêntico nossa liderança. A autenticidade é ser honesto, ser verdadeiro, né? E saber que nós também precisamos de Deus, crescer no Senhor, entender também nossa responsabilidade como membro, como líder, né? Entender se as pessoas dizem que eu quero estar na frente, mas a responsabilidade aumenta. Dos pastores aqui na igreja eu cobro mais. A pastora Ruth está ali, sabe disso. Os pastores eu cobro mais. Os líderes também eu cobro. Porque tem que, às vezes, assim, porque o pastor está brigando lá, assim, cara, se a gente não puder ser autêntico com a nossa liderança, como que a gente vai caminhar em maturidade, em crescimento espiritual? Se eu um dia exceder, porque eu não sou dono de ninguém que é pago para nada, todos nós somos voluntários para fazer a obra do Senhor. Então, por que a gente submete a isso? Por causa do entendimento que nós temos, que nós fazemos parte do corpo de Cristo, e nós precisamos uns dos outros, e nós submetemos uns aos outros, por humildade. O mundo jamais se submeteria a isso. Jamais. Uma pessoa que não conhece a Cristo, jamais ia submeter um líder ou alguém, se não estivesse ganhando dinheiro, se não estivesse sendo pago para aquilo ali. Jamais. Mas a igreja cristã não é como o mundo, queridos. Nós nos sujeitamos aos outros por humildade. Isso não quer dizer que a gente é menor do que quem está nos liderando. Nós precisamos prestar conta, sim, uns aos outros. Por humildade. Por entendimento que a gente tem acerca do corpo de Cristo. Então, se a gente quer ser lido lá fora, se a gente quer dar uma resposta lá fora, a gente precisa ser tratado nessas áreas, queridos. De humildade, de caráter, de conduta, de fé, de fidelidade, de honra. A gente da boca, do que nós falamos, do amor, no trato. A gente precisa ser tratado nisso, porque o treinamento é aqui dentro. A resposta é lá fora. Aqui dentro nós somos deixando Deus escrever em nós a nossa história. Lá fora as pessoas vão ler aquilo que está sendo escrito em nossas vidas aqui dentro. Então esse trabalho de santidade,
Esse trabalho de excelência é que vai levar à expansão do reino de Deus na terra. É o que vai fazer a gente alcançar os nossos familiares, a nossa parentela, nossos amigos, as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. Amém? Então, assim, em nome de Jesus, queridos, jamais deveríamos nos levantar tão a sério a ponto de sermos devastados pela crítica. George Whitefield é contemporâneo de John Wesley. Esses dois tomaram a Inglaterra, queridos. Foram pessoas assim poderosas na pregação do Evangelho. E George Whitefield escreveu uma carta de duras críticas. Ele respondeu: de coração eu lhe agradeço pela carta. Quanto ao que você e meus outros inimigos estão dizendo contra mim, sei de coisas muito piores a meu respeito que vocês jamais saberão. Com amor em Cristo, George Whitefield. Tendo dito tudo isso, aqueles em posição de liderança espiritual deveriam estar cientes de que as pessoas estão observando o seu exemplo. Se as suas vidas são genuínas e salutares, eles também deveriam reconhecer, como Tiago disse há aproximadamente 2 anos, que os mestres sofrerão um juízo maior do que os outros. Terceiro, querido, o mundo formará a sua opinião a respeito de Jesus, a Bíblia e a igreja, não tanto pela nossa pregação, mas pela nossa ética, conduta, moralidade e conduta. Ética, moralidade e conduta. Na época da compra do prédio aqui, nossa, muita gente ficou chateada comigo porque eu dei uma bronca que a gente coloca um texto no WhatsApp e ninguém responde. Achou que eu fui agressivo. Mas eu acho uma falta de educação, queridos. Sinceramente, a gente escrever algo e a pessoa não responder. Às vezes é melhor não ter o WhatsApp. Né? E nós falhamos nisso, queridos. Nós temos que ter a ética até de ter o WhatsApp. Isso é questão de ética. Às vezes, sim, eu vi até no grupo da dança aí, eles fizeram uma norma e falaram assim, uma das regras é responder o que é colocado no grupo. Eu falei assim, amor, eu quero colar isso, eu quero copiar isso. Então, uma das éticas da dança, assim, é responder quando é colocado algo no grupo. Então, muitas vezes é questão de educação, queridos. De educação. Eu posso ter me excedido, peço até perdão se ofendi alguém aqui, que eu coloquei no grupo dos homens e coloquei no grupo dos comissionados. Falta de educação, povo, falta mal educado. Aí eu coloquei outro mais feroz lá e apaguei. Na hora apaguei. Aí a irmã falou para mim, pastor, eu vi que você apagou. Eu vi que você apagou. Então, assim, mas assim, as pessoas não vão ler o que você prega, queridos. Mas a sua conduta. Tinha um pastor aí de internet que estava acabando com o neopentecostalismo. Famosinho na internet. Levou até o pastor Tiago a escrever pastores virtuais, pastores reais. Às vezes as pessoas abandonam o pastor real em prol do pastor virtual. O pastor real vai sofrer com você. Vai brigar com você. O pastor virtual jamais vai brigar com você. Vai passar a mão na sua cabeça. Porque ele quer vender livro para você. E muitas vezes as pessoas trocam o pastor real pelo pastor virtual. E esse pastor virtual estava detonando os pastores reais. Quando fiquei sabendo, ele estava 1 ano em adultério. E detonando os pastores reais. E muitas vezes somos trocados pelos pastores virtuais. Então, queridos, o mundo formará a sua opinião a respeito de Jesus, da Bíblia, da igreja, não tanto pela nossa pregação. Essa pregação, claro que é importante, mas pela nossa ética, moralidade e conduta. Como tem sido dito, você é o único Jesus que algumas pessoas verão. Você é a única Bíblia que as pessoas lerão. Tem um homem aqui,
Ambedek é um alemão, 1891, morreu em 1956, nasceu em uma família intocável, no antigo sistema de castas, na Índia, indiano. A despeito da intensa discriminação que ele enfrentou, obteve um excelente grau de instrução e se tornou um influente líder na Índia, a ponto de servir como presidente do comitê da elaboração da Constituição indiana. Ele falou assim, quando eu leio os evangelhos, Atos dos Apóstolos e certas passagens das epístolas de Paulo, sinto que eu e o meu povo devemos todos nos tornar cristãos. Acho que Gandhi também falou isso. Pois neles eu encontro um antídoto perfeito para o veneno que o hinduísmo tem injetado em nossas almas e uma dinâmica forte o suficiente para nos levantar da nossa atual posição de degradação. Mas quando olho para as igrejas produzidas por missões cristãs, nos distritos em torno de Bombaim, eu tenho um sentimento completamente diferente. Gandhi, quando eu fui estudar na Inglaterra, ele teve contato com o cristianismo também. Ele teve muito contato a ponto de muitas coisas dele ser influenciado pelo cristianismo, pela Bíblia. Mas quando ele foi viver no Ocidente, na Inglaterra, ele falou assim, é muito diferente. A conduta, o que a Bíblia fala, e a conduta deles é muito diferente. Eu vou continuar no hinduísmo. Porque, olha como que isso é sério, queridos. Então, assim, muitos membros da minha própria, ele fala, muitos membros da minha própria casta tornaram-se cristãos, e a maioria deles não recomenda o cristianismo para o restante de nós. Muitos foram para internatos e usufruem de altos privilégios. Nós imaginamos como produtos acabados dos seus esforços missionários. E que tipo de pessoas eles são? Egoístas e autocentrados. Você sabia que tem país da África que não quer ver nem falar de brasileiro? De missionário brasileiro? Que devastaram o país financeiramente. Angola, se não me engano, é um desses países. E missionários brasileiros foram lá e devastaram o país. O Marcos, está aqui o Marcos? Da Damiana? Tá não, né? Ele trouxe um missionário para eu conhecer, eu falei isso para ele. A conduta do missionário tem que ser uma conduta santa. Você não pode estar indo lá só para pregar o evangelho. Porque a sua conduta é o que as pessoas vão ler. Porque tem países, não era ele não, tá, queridos? Eu só estava conversando que ele pediu para conhecer, eu fui, falei isso para ele. Porque tem países na África que as pessoas não querem nem saber de missionário. Destruíram. É o caso desses hindu aqui também. Algo tão valoroso, o cristianismo, o que a Bíblia fala, o que a Bíblia ensina. E a gente como cristão, estamos tão distante do que está escrito na palavra de Deus. E a gente não se deixa a gente ser aperfeiçoada por ela, querido. Porque a Bíblia é um ponto, se você está lendo, e se você está distante, é algo que você precisa ser tratado. Então, quanto mais você se aproximar do que a Bíblia diz, a Bíblia fala, mais você está sendo aperfeiçoado. O teu cristianismo, a tua fé. Né? Eu falei para o irmão que me procurou, eu quero ser o seu discípulo, sim, mas você precisa ressignificar o teu cristianismo. Você quer ser meu discípulo? Então ressignifica o que você aprendeu do evangelho até aqui. Começa de novo. E ele humildemente falou assim, eu quero. E ganhou ponto comigo. Porque nem todo mundo está disposto a ouvir uma palavra dura dessa. Porque todo mundo quer, às vezes, competir comigo, sem mais, sem menos. Você tem que ressignificar a sua vida, seu cristianismo, a sua fé. Porque isso não é o evangelho que eu creio, que eu prego aqui na Igreja Cristã do Amor. Não é a vida que eu quero para você. E o que eu estou falando para você, eu falo para os meus filhos. Porque se os meus filhos, a opção deles, escolha deles, ter um evangelho daquilo que eu ensinei a eles. Eles precisam estar alinhados com a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, as pessoas egoístas, autocentradas, afastaram, né, aquelas pessoas que poderiam se converter na Índia. Então, eles não se importam com o que acontece com seus antigos parceiros de casta, contanto que eles e suas famílias, ou eles e o seu pequeno grupo que se tornou cristão, sigam em frente. Na verdade, o seu principal cuidado é ocultar o fato de que eles já pertenceram à mesma comunidade cristã. Eu não quero ser acrescentado ao número de tais cristãos, ele disse. Não sabia que Gandhi estava aqui.
Gandhi também ele disse isso. Amém, queridos? Então, amado, eu quero ler uma coisa para vocês aqui. Ensinamentos de Cristo, como descrito na Bíblia. Se as pessoas vivessem o que a Bíblia diz, toda a Índia já seria cristã hoje. Sabia? Porque a Índia foi colonizada pelos ingleses ali. Tiveram debaixo de uma cultura, de uma colonização inglesa há muitos anos. Se aqueles cristãos que foram ali, que estavam influenciando a cultura da Índia, fossem verdadeiros cristãos, hoje seria mais de 1 bilhão de cristãos. A Índia é um país, né, gigantesco. É o segundo país mais populoso do mundo. Imagina no Oriente Médio como um dia devastar. Mas muitos daqueles indianos não se tornaram cristãos por causa da conduta daqueles missionários que foram ali ensinar a palavra. Não precisamos estar debaixo de condenação acerca de observações que os outros fazem. Não é isso que eu estou dizendo, tá, queridos? Não quero colocar condenação do que as pessoas vão falar a teu respeito. Mas deveríamos estar desafiados. Eu estou aqui no sentido não para levar a condenação, mas para desafiar você a ser o tipo de carta que se expressa com clareza e torna conhecidas as maravilhas do nosso Deus e as virtudes do seu glorioso evangelho, e que assim seja, queridos. Então, assim, eu não falei essas coisas para falar assim, então, eu sou perfeito? Não, é como o apóstolo Paulo falou assim, nós não somos perfeitos. Nossos filhos não são perfeitos. Vocês não são perfeitos. Nem eu vou colocar isso sobre a costa de vocês, mas você precisa estar desafiado. Se você quer pregar o evangelho, se quer viver o evangelho, você quer ganhar vidas, você quer influenciar seu filho ao evangelho, o que ele vai aprender é a sua vida. O que ele vai ler, conhecer da Bíblia, conhecer da palavra, é a sua conduta. É as suas ações, é a prática. Então eu estou na expectativa de pregar o evangelho. A gente vai no trabalho, nosso trabalho, assim, é uma responsabilidade no trabalho. Eu não prego o evangelho lá no meu trabalho. Eu vim com a Bíblia aqui, vocês vão se converter, não. Porque eles não vão entender isso. O que eles vão ler acerca do cristianismo é a minha conduta. Como servidor, como chefe, como pai, como filho. O que os nossos filhos vão ler é a nossa conduta. É aquilo lá que a pessoa fala assim, meu filho nunca mexi com droga, porque está mexendo com droga? Muitas vezes viu você fumando em casa. Aquilo lá é uma droga, queridos. Então, às vezes, você acha que você não ensinou aquilo ali. Mas o que teu filho leu foi algo diferente que você acha que você ensinou. Porque ele viu a sua conduta. Nossos filhos vão nos ler, queridos. Eu nunca, na minha casa, falei mal de pastores, de liderança dentro da minha casa. Nunca permiti isso. E meus filhos nunca foram revoltados de estar indo à igreja. Nunca. Eu nunca permiti que algo externo, problema de igreja, aqui, o problema da igreja cristã do amor, entre na minha casa. Nós não podemos fazer isso, queridos. Uma vez, até o meu pai, assim, eu amo muito, não está aqui entre nós. Ele tomava muita cerveja. Ele gostava de tomar cerveja. E eu lembro que ele ficou 1 ano lá em casa, porque ele estava reformando a casa dele aqui no Riacho Fundo. Aí ele quis colocar na geladeira lá a cerveja. Eu falei assim, pai, nunca entrou uma cerveja aqui na minha casa. Eu vou com você lá no bar e você toma uma cerveja, eu tomo uma coca. Mas não faça isso comigo, eu te amo muito, tudo. Ele entendeu, não, filho. Eu te entendo. Então, assim, porque eu sei que isso é sério. Meus filhos eram crianças, estavam ali, eles não iam entender aquilo. E eu falei assim, e não era uma legalidade minha. Porque eu falei com ele, eu vou lá no bar com você, eu tomo uma coca do seu lado com o senhor. Eu ainda pago a sua cerveja lá, eu tomo minha coca, mas eu vou estar do seu lado lá. Mas aqui na minha casa nunca entrou bebida. Então, sim, imagina palavrão. Imagina maledicência.
Imagina, então, é o que nossos filhos vão ler, é o que as pessoas vão estar lendo lá fora. Tem um colega meu que ele, um diretor, era uma vara que eu era diretor substituto, e ele foi criado no espiritismo, ainda era, e ele falou assim: Hilton, se um dia eu for entrar numa igreja evangélica, eu vou lá aonde você é pastor. Eu não estava nem aqui, eu estava no núcleo da fé. Mas por quê? Pela sua conduta, ele falou. Pelo seu testemunho, pela sua conduta. Aí tinha outra também, que é espírita, agora é mais recente, eu estava lá na vara, quando eu fui lá para perto de São Sebastião, aí ela falou que ela ia escutando o que eu prego, escutando o que eu estava pregando. Mas por que você faz isso? Por causa do... Então as pessoas percebem, queridos. Eu lembro quando a gente começou o evangelho, a pregar o evangelho no tribunal, em 95, não existia culto no tribunal, existia missa, mas culto não existia. Eu fui um dos pioneiros no TJDFT a começar um culto com o doutor Mariuzão, hoje ele é corregedor do TJDFT. E eu lembro que a gente estava na sala, a gente ia na sala de audiência, e um dia ele pregava e outro dia eu ia pregar. Aí meus colegas me procuraram e falaram assim: Hilton, que não está gravado, né? A gente não quer expor ninguém, né? Ele falou assim: quando você for pregar, eu vou. Mas quando o doutor Mariuzão for, não vou. Mas por quê? Não sei. A gente vê a autenticidade no você fala. O que ele estava vendo? A conduta. Aí até na época eu brinquei, é unção. Era unção. Mas não, que as pessoas estão vendo verdade em você. Estão vendo que você é verdadeiro naquilo que você prega, naquilo que você ensina. As pessoas estão atrás disso. Ele não quer saber se você é o maior teólogo do mundo, do Brasil. Isso é bom para você. Mas o que as pessoas vão ler mesmo é sua moral, sua conduta, sua ética. É o que você tem praticado. Então, queridos, nós somos igreja cristã do amor. Eu peço para você que é líder, avalie o seu coração, avalie a sua conduta. Não é porque você vai lidar com pessoas. Você não vai lidar com um cachorro, desculpa o vocabulário. Vai lidar com pessoas. Você que é membro, que é cristã, isso não é uma responsabilidade só da liderança. Cristão. Porque às vezes você acha que isso não tem nada a ver, e de repente você está colhendo coisas que você não imaginava que estava colhendo. Aí fala: por que está acontecendo essas coisas comigo? Pastor Hilton, por que está acontecendo essas coisas comigo? Eu estou na igreja todo domingo. Eu sou um excelente cônjuge, sou um excelente sei o quê. Por que está acontecendo com o meu filho? Mas muitas vezes a conduta está abrindo brechas, dando legalidade. A pessoa não percebe, queridos. Então, como eu falei, eu estou desafiando você. Eu me incluo nisso também. Nós estamos começando o ano. E nós temos uma responsabilidade como igreja. Eu falei para esse missionário que o Marcos trouxe: vem mais aqui na igreja, que eu quero conhecer o caráter dele. Quem sabe a gente possa ser um que possa financiar o ministério dele na África. Eu estou aberto, queridos. Mas não estou aberto para financiar qualquer um. Mas pessoas que realmente vão levar o evangelho, que vão ser lido lá fora. Porque ele não sabe nem a língua. Está aprendendo a língua. Aí vão ver, querido, algo que sai dos nossos olhos, a forma que a gente toca, a forma que a gente age. Porque Deus está conosco, queridos. Então, assim, em nome de Jesus, que as pessoas possam ler você e conhecer Jesus. As pessoas possam ler você e conhecer a Bíblia. Como a Bíblia. Leia a palavra de Deus e que as pessoas possam ler. Eu conheço o Evangelho. Como você conheceu? Pela conduta do Saulo. Pelo homem de Deus que ele é, eu conheci Jesus, eu conheci a Bíblia. Então não precisa discutir questões teológicas, sabe mais. Deixa para discussões aqui internas. Deixa para discussões sobre teologia aqui, entre nós.
Vamos alinhar aqui entre nós, na escola bíblica, no estudo bíblico lá com Silas, na escola bíblica aqui da igreja. A gente alinha essas diferenças teológicas aqui. Mas lá fora, queridos, as pessoas vão ler a sua vida. Amém? Então, assim, queria deixar isso. Vamos, a gente está no alinhamento, então é palavra nesse sentido que eu quero trazer para a igreja, que é um desafio para mim também. A gente rever o nosso cristianismo, né? Rever, voltar ao primeiro amor, voltar a ter paixão por Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, vamos cantar um cântico. Amém? Você quer? Gente, quando nós falamos sobre o alinhamento, a gente fala sobre a finalidade, né, do alinhamento. E a finalidade é justamente essa: a gente caminhar junto no mesmo propósito, aquilo que está escrito em Filipenses, né, o mesmo pensamento. E nós falamos na quinta-feira passada sobre concordar com Deus, andar em concordância com a palavra. Hoje nós estamos falando sobre que nós somos uma carta, né? Você é uma carta, eu sou uma carta, todos nós somos uma carta. E uma das coisas que o Wilton falou aqui sobre, né, religiosidade e tudo, e muitas vezes nós, como pastores, somos questionados pelas condutas das pessoas. Ah, mas não é da igreja. Ah, não é líder, não é isso, e essa conduta, e isso e aquilo. A nossa função não é ser juiz de ninguém. Mas eu sempre falo, o que nós pregamos é a palavra. E a palavra, ela precisa surtir efeito em nós. A palavra de Deus precisa surtir efeito. Eu estava vendo um trecho até que aquela Nívia Soares, né, a cantora, ela estava pregando. E ela estava falando, olha, se a palavra que nós lemos, a gente sai de um culto e a gente não sai confrontado ou sai sentindo que aquilo ali precisa transformar a nossa vida, então a gente precisa rever o que a gente está ouvindo, se verdadeiramente é a palavra. Porque a palavra, ela gera essa transformação. E quando o Wilton leu aqui, quando Paulo fala da comida, então, eu gosto muito de dar esse exemplo, quando as pessoas vêm me questionar, isso que está fazendo não é errado, eu estou com minha consciência, a Bíblia não fala que é pecado, o meu marido deixa. E eu falo sim, eu gosto de dar esse exemplo, que Paulo fala, olha, comer a carne não é pecado. Mas se isso está escandalizando, por que eu vou fazer? Vou dar exemplo para vocês. O Gabriel estudou na escola adventista. E os adventistas, eles não comem carne de porco. E eu peguei e mandei na lancheira dele, ele era pequenininho. Eu mandei na lancheira dele um enroladinho de salsicha. Gente, eu esqueci. Sabe aquele negócio assim... E olha o lanche que não era nada saudável, né? Mas preparei o lanchinho dele lá, botei um todinho, um enroladinho de salsicha, era o que tinha lá em casa, botei e mandei. Gente, ele na escola, os amiguinhos dele, começaram a falar assim, nossa, você não é de Deus. Você não é de Deus, né? Porque você está comendo... essa comida aí que não é de Deus. E ele chegou em casa e falou, mamãe, por favor, não manda mais. Ainda bem que o Gabriel é despachado, né? E quando ele falou assim, não é de Deus, eu falei assim, é sim, o meu pai come, ele é pastor, ele é homem de Deus. Ainda bem, senão ele está traumatizado. Não traumatizou meu filho, mas ao mesmo tempo ele chegou em casa, falou, mamãe, não manda mais. Gente, era errado? Não, mas para eles lá estava causando escândalo. Aí, porque, como ele falou, né, meu pai come,
eu ia mandar, a gente não fez para isso, realmente foi uma displicência minha. Aí o que eu fiz, gente? No dia seguinte, fui lá na lanchonete da escola, paguei um mês, porque aquele semestre eu estava muito puxado. Fui lá, paguei um mês de lanche para o Gabriel na escola, então ele saía da aula e ia lanchar lá e não teve erro. Comia pizza, tudo, que a comida deles é tudo vegetal, mas é tudo gostosa, né? Então, assim, ele ia lá e pegava o lanche dele. Agora, porque não é errado, aí eu ia mandar o lanche do meu filho. Então, eu estou dando um exemplo simples. Mas você pode pegar isso para coisas mais profundas. Às vezes, uma roupa. Isso vai para as mulheres. Às vezes, uma roupa que você usa, se seu marido gosta, não tem problema, o ambiente que você está é um ambiente que se usa esse tipo de roupa. Mas para que, queridos, ficar expondo isso? Porque às vezes tem um irmão que está pecando nessa área, porque está te vendo desse jeito. E você é carta escrita e lida. Vocês imaginam aqui no púlpito, a gente vindo ministrar, eu vindo ministrar aqui no púlpito de minissaia. Talvez meu marido goste, mas em casa, em outro lugar. Mas aqui no púlpito, na igreja, para quê? Então a gente às vezes tem que ter esse filtro. Membros e líderes, isso não é só para líderes não, para membros também. Precisamos ter esse filtro. Sabe, se eu vou fazer o meu irmão pecar, então eu não vou fazer. Não é porque está errado, mas é porque eu não quero levar o meu irmão ao pecado. Então tenha esse filtro, tenha isso no seu coração. Você é uma carta escrita e lida. O que as pessoas estão lendo ao nosso respeito? Que a gente canta aquela música perdendo tudo por amor ao evangelho. Canto aí. E não quer perder uma roupa porque vai achar que está perdendo alguma coisa. Aí por isso que o pastor Lucinho criticou, entendeu? Porque assim, os caras cantam perdendo tudo, mas a gente fala, cara, você abre mão disso em prol do evangelho? Você tem coragem de abrir mão de uma bebida em prol do evangelho? Você tem coragem de abrir, de estar indecente no Instagram, de roupa, de tudo, por causa do evangelho? Então como canta perdendo tudo? Por amor, entendeu? Então assim, é uma incoerência nesse sentido.